Em uma manhã aparentemente comum, em 14 de dezembro de 1991, a jovem Sarah Yarborough partiu para sua escola, ansiosa para participar de um evento de dança. No entanto, o que devia ser um dia cheio de alegrias, logo se transformou numa tragédia inexplicável, que chocou uma comunidade inteira e lançou uma sombra de medo sobre todos os que ali viviam. A jovem de 16 anos, Sarah Yarborough, chegou cedo demais na escola Federal Way numa manhã de sábado e, a seguir, foi brutalmente assassinada. O seu desaparecimento misterioso e a sua descoberta ainda mais sinistra deixaram perguntas sem respostas e lacunas na história por quase 30 anos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas profundezas deste enigma perturbador, explorando décadas de investigação, reviravoltas surpreendentes e avanços científicos que finalmente lançaram uma luz sobre o enigmático caso do assassinato de Sarah. Felizmente, o verdadeiro responsável por tirar a vida de Sarah foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Sarah Louise Yarborough nasceu no dia 12 de junho de 1975, em Portland, uma cidade localizada no estado norte-americano de Oregon. Entretanto, enquanto Sarah ainda era uma criança, ela se mudou com a sua família para uma pequena cidade chamada Federal Way, localizada no estado de Washington. Sarah tinha 2 irmãos e ajudava os seus pais a cuidar do mais novo, de quem ela era muito próxima e por quem ela tinha um carinho maternal. Desde muito jovem, Sarah se interessou por música, balé e sempre foi uma aluna muito aplicada. O sonho de Sarah sempre foi entrar em uma boa universidade, e na tentativa de conquistar esse objetivo, Sarah se dedicava muito aos estudos. O seu desempenho acadêmico era tão bom que Sarah recebeu um prêmio escolar que consistia em uma viagem até a Nova Zelândia. E Sarah recebeu esse prêmio 2 vezes. Ao entrar no ensino médio, Sarah foi selecionada para participar do grupo das líderes de torcida, o que a tornou ainda mais popular na escola. Sarah era o tipo de garota que parecia ter tudo. Ela era inteligente, tirava boas notas, cantava, dançava, era líder de torcida, mas a sua característica mais importante era a humildade. Sarah era amiga de todos, não tinha nenhum desafeto e estava disposta a ajudar qualquer pessoa que precisasse do seu apoio. Em 1991, Sarah estava com 16 anos e, por fazer parte do grupo das líderes de torcida, Sarah visitava outras escolas, localizadas não apenas na cidade onde ela vivia, Federal Way, mas também nas cidades vizinhas, razão pela qual, na fria manhã de sábado, dia 14 de dezembro de 1991, apesar de, como mencionado, ser um sábado, Sarah teve que ir até a escola, pois lá ela e as outras líderes de torcida, assim como os jogadores do time, iam apanhar o ônibus escolar e ir até outra escola para participar de uma competição. Como era sábado e o ônibus que transportava os alunos de casa até a escola não estava em circulação, Sarah pegou emprestado o carro de seu pai e usou este para ir até a escola. Entretanto, quando lá chegou, Sarah viu que algo não estava bem. Ela estacionou o carro no parque de estacionamento da escola e viu que este estava completamente vazio. Ela era a única pessoa ali presente. Inicialmente, Sarah pensou ter se atrasado, mas ela então olhou para o relógio e viu que ainda faltavam alguns minutos para as 8 da manhã. Portanto, era impossível que o ônibus já tivesse partido. Sarah parou, refletiu, até que ela se lembrou. O horário de partida do ônibus era às 9 e não às 8. Sarah decidiu sair do carro e esperar. Por volta das 8h45, os outros estudantes começaram a chegar à escola. Alguns deles perguntaram por Sarah,
pois eles tinham visto o carro do seu pai no parque de estacionamento. Mas a resposta a essa pergunta era sempre a mesma: ninguém a tinha visto. Às 9 da manhã, o ônibus escolar chegou para apanhar os alunos, e estes, um a um, foram entrando no veículo, mas não sem antes olhar para trás para ver se Sarah também estava entrando. Eles todos acharam muito estranho o fato do carro do pai de Sarah estar ali na escola, mas ela não. Entretanto, nenhum deles tinha um telefone celular naquela altura para falar com Sarah. Portanto, eles foram entrando no ônibus e tomando seus lugares. O motorista saiu com o veículo e, minutos depois, na região de mata localizada atrás da escola, 2 gritos ecoaram. Era um dia frio e nublado em Federal Way, uma cidade costeira pacata e tranquila. Naquela manhã, 2 amigos inseparáveis saíram para brincar. Entretanto, o que eles não sabiam era que a brincadeira inocente que eles tinham planejado iria mudar as suas vidas para sempre. Os 2 meninos tinham 12 anos de idade e eram os exploradores destemidos da vizinhança. Armados com a imaginação vívida e a curiosidade implacável inerente a essa idade, eles frequentemente aventuravam-se nos arredores da escola em busca de aventuras. Naquele dia, porém, sua busca por tesouros escondidos e segredos emocionantes os levaria a descobrir algo que ia muito além da sua imaginação. Enquanto os 2 amigos corriam pela densa vegetação que cercava a Federal High School, um homem saiu de trás de um arbusto. Ele parou, olhou diretamente nos olhos de cada um dos meninos e saiu caminhando na direção contrária. Os meninos acharam aquela situação um bocado estranha, mas eles continuaram brincando, até que entre as árvores algo capturou a atenção de um deles. Um vislumbre pálido de algo fora do comum entre as árvores sombrias chamou a sua atenção como um farol na escuridão. Ele puxou seu amigo pelo braço e os olhos de ambos se arregalaram ao se depararem com a visão perturbadora que estava diante deles. Um silêncio pesado parou sobre o local, enquanto os 2 garotos observavam o corpo imóvel de uma jovem garota. Sarah Yarborough, de 16 anos, que havia desaparecido apenas algumas horas antes, estava ali, em um cenário que parecia ter sido retirado de um pesadelo. O horror que eles sentiram ao se depararem com o corpo da líder de torcida da escola era algo que eles nunca imaginaram experimentar. Enquanto os meninos permaneciam paralisados pelo choque e pela tristeza, mal sabiam eles que as suas vidas estavam destinadas a se entrelaçar com o destino de Sarah de uma maneira que eles jamais poderiam ter previsto. O enigma da sua descoberta, as informações que eles inconscientemente forneceriam e a jornada tortuosa que seguiria estava apenas começando. Os 2 garotos voltaram correndo para suas respectivas casas e avisaram seus pais da descoberta chocante que eles tinham acabado de fazer. E os meninos disseram que, enquanto eles corriam de volta para casa, eles tinham visto um veículo do modelo Chevrolet Nova passando pela rua. E o pai de um dos garotos decidiu seguir na direção na qual aquele homem que saiu de trás dos arbustos tinha seguido. E ele também decidiu procurar pelo veículo mencionado, um Chevrolet Nova. E o outro pai foi até o local onde o corpo estava. Ele constatou que aquela jovem, de fato, estava sem vida. E foi até o prédio principal da escola para usar o telefone e chamar a polícia. Aquela jovem foi identificada como sendo Sarah e os primeiros policiais que chegaram no local verificaram que ao lado do seu corpo estavam alguns de seus pertences, incluindo a sua roupa íntima, a sua meia calça e a sua blusa. A sua bolsa e as chaves do carro foram encontradas dentro do veículo, que tinha permanecido no parque de estacionamento. E tal fato levou os investigadores a acreditar que o assassino
a tinha atacado enquanto ela estava próxima do carro e a seguir ele a arrastou até a zona de mata. Os dois meninos que encontraram o corpo de Sarah fizeram uma descrição física do homem que eles tinham visto saindo de trás do arbusto e próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Eles disseram que ele era um homem alto, com cerca de 20 e poucos anos, cabelo liso e loiro, de comprimento até a altura do ombro. Ele estava usando um casaco escuro e calças pretas. Com essa informação, foi feito um retrato falado que foi divulgado na mídia local. E a divulgação desse retrato trouxe mais uma testemunha, que relatou aos investigadores uma história aterrorizante. O homem que procurou a polícia disse que, na manhã do assassinato de Sarah, ele estava fazendo uma caminhada na região de mata localizada próximo à escola. Tudo corria bem até que ele se deparou com um homem e uma mulher. A jovem mulher estava deitada no chão, imóvel, e o homem estava sobre ela. O homem que deu esse relato disse que em nenhum momento imaginou estar testemunhando um crime. E ele completou dizendo que ele era um imigrante que tinha chegado nos Estados Unidos há pouco tempo e ele não sabia como eram os costumes do país. Ele julgou que aqueles dois eram um jovem casal que tinha ido para a zona de mata em busca de privacidade. E a descrição física do homem visto com a garota, que foi feita pela testemunha, era compatível com a descrição feita pelos garotos. A seguir, os meninos disseram aos policiais que eles se lembravam de ter visto naquela manhã um Chevrolet Nova azul. E os investigadores decidiram encontrar o dono desse veículo. Como essa combinação de cor e modelo não era tão comum ali naquela região, eles rapidamente conseguiram encontrar o dono daquele carro. Mas foi verificado que este estava trabalhando naquela manhã, usando o seu carro para fazer entregas. E ele tinha apenas passado pelos meninos. Posteriormente, os meninos confirmaram que eles não tinham visto o homem que saiu de trás do arbusto entrar no Chevrolet Nova. Eles apenas se lembravam que naquele momento um Chevrolet Nova azul tinha passado por eles. Eliminando esse suspeito, os investigadores entrevistaram os moradores ali daquela região próxima à escola. Mas não surgiu nenhuma linha de investigação promissora. Nenhum deles tinha visto nada naquela fria manhã de dezembro. O corpo de Sarah foi submetido a uma autópsia médico-legal, que indicou a sua causa mortis como sendo estrangulamento. Sarah também tinha um grande ferimento em seu crânio, causado por um objeto contundente e que provavelmente a tinha deixado inconsciente, o que era consistente com os fatos relatados pela testemunha, que disse que a jovem mulher parecia estar imóvel. No corpo de Sarah não foi encontrado nenhum sinal de agressão sexual, mas, quando suas roupas foram examinadas, em quase todos os itens foi detectada a presença de fluido seminal. O fluido encontrado nas diferentes peças de vestuário de Sarah foi processado pelo Laboratório de Genética Forense, que conseguiu extrair DNA e obter o perfil genético do doador daquelas amostras. Os resultados indicavam que todas elas pertenciam ao mesmo indivíduo. Em 1990, o FBI iniciou um programa piloto de banco de dados de DNA, com 14 laboratórios estaduais e locais. Em 1994, o Congresso aprovou a Lei de Identificação de DNA, que autorizou o FBI a criar um banco de dados nacional de DNA de condenados, bem como bancos de dados separados para pessoas desaparecidas e amostras forenses coletadas em cenas de crime. E o CODIS foi implementado a nível nacional em 1998. Sarah foi assassinada em 1991. Antes do estabelecimento da base de dados de perfis genéticos norte-americana. E até poucos anos atrás,
O tipo de análise empregada na comparação entre perfis genéticos no âmbito de investigações criminais consistia na comparação direta entre perfis, ou seja, através da amostra criminal, nós conseguimos obter o perfil genético do doador daquela amostra. E esse perfil genético é então comparado ao perfil genético obtido através de uma amostra fornecida por um doador de identidade conhecida, seja esse doador um suspeito ou então um doador que já teve o seu perfil genético depositado em uma base de dados. Como eu mencionei, em 1991 o CODES ainda não tinha sido estabelecido a nível nacional. Portanto, a única alternativa no caso Sarah era comparar o perfil genético que tinha sido obtido através das amostras de sêmen encontradas em suas roupas com o perfil genético obtido através de uma amostra fornecida por um suspeito. Mas, até esse momento, os investigadores não tinham nenhum suspeito. A única pessoa de interesse que eles tinham era o motorista do Chevrolet Nova Azul, e este já tinha fornecido um álibi. Ainda assim, o motorista decidiu fornecer aos investigadores uma amostra biológica. A partir desta, foi obtido seu perfil genético e este foi comparado ao perfil genético obtido através do sêmen. E esta comparação indicou que o motorista do Chevrolet Nova Azul não era o doador da amostra de sêmen encontrada nas roupas de Sarah. Os dias foram passando e não surgiu nenhuma pista que apontasse para a identidade do assassino de Sarah. Os estudantes da Federal High School, além da dor de ter perdido uma grande amiga, tinham que conviver com o medo e com a sombra da ameaça do assassino de Sarah voltar a atacar a qualquer momento. O retrato falado do assassino foi então divulgado de forma massiva e ao longo de semanas os policiais receberam cerca de 4.000 pistas. Considerando que o caso do assassinato de Sarah, infelizmente, não era o único que a polícia local tinha que investigar, e a cada dia que passava eles tinham mais e mais casos entrando, a polícia local sequer tinha recursos para organizar toda a informação que lhes era fornecida. Sabendo desse fato, o avô de Sarah tentou ajudar. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia e ele conseguiu convencer a direção do seu departamento a emprestar aos investigadores um computador do melhor modelo que existia na altura, juntamente com a soma de $1.500. Com esse computador, os policiais conseguiram organizar toda a informação relevante na investigação do assassinato de Sarah. E essa informação foi organizada em um único lugar. E graças ao computador, era possível processar essa informação com uma velocidade muito maior e organizá-la de uma forma conveniente para que ela fosse estudada. Mas, apesar de todos esses esforços, todas as pistas pareciam levar a investigação a um beco sem saída. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, os meses em anos, e nenhum progresso foi feito. E isso significava que o assassino de Sarah estava livre e podia voltar a atacar a qualquer momento. De tempos em tempos, a investigação do assassinato de Sarah era reaberta e cerca de 300 análises de DNA foram feitas, mas nenhum dos perfis genéticos obtidos era correspondente ao perfil genético obtido através da amostra criminal. Em 2011, 20 anos após Sarah ter sido violentada sexualmente e estrangulada, um raio de esperança penetrou na escuridão que envolvia este caso. Uma equipe de investigadores decidiu usar a tecnologia emergente de análise de DNA na busca por respostas. Uma equipe de especialistas em análises de DNA assumiu a tarefa de desvendar os segredos que o caso mantinha. Usando o perfil genético que tinha sido obtido através do sêmen encontrado nas roupas de Sarah, eles começaram a explorar conexões genéticas em bases de dados públicas, onde qualquer pessoa pode depositar a sua informação genética.
Informação esta obtida através de um kit comprado até mesmo através da internet. Foi assim que um elo intrigante surgiu. Foi encontrada uma correspondência com informações genéticas depositadas na base de dados do projeto YSTR Surname. O cromossomo Y é passado de pai para filho, tornando-o uma ferramenta valiosa para rastrear a ascendência paterna ao longo das gerações, pois, salvo mutações, todos os homens de uma mesma linhagem paterna apresentam o mesmo haplótipo para o cromossoma Y. Cromossoma, como se diz aqui em Portugal, ou cromossomo, como se diz no Brasil. E, assim como o cromossoma Y, os sobrenomes também são passados de pai para filho. E o projeto YSTR Surname é um esforço de genealogia genética que visa estudar e traçar as linhagens paternas de famílias através dos haplótipos do cromossoma Y, associando esses perfis genéticos aos sobrenomes dos indivíduos. Ao comparar a informação genética presente no cromossoma Y entre essas amostras, é possível identificar relações genéticas e explorar a história ancestral dessas famílias. E quando o haplótipo do cromossoma Y, obtido através do sêmen encontrado nas roupas de Sarah, foi inserido nessa base de dados, houve correspondência como uma linhagem cujos indivíduos possuíam o sobrenome Fuller. Todos esses indivíduos que possuíam o mesmo haplótipo do cromossoma Y também possuíam o sobrenome Fuller. E ao rever registros históricos, foi descoberto que o primeiro Fuller a chegar aos Estados Unidos foi Robert Fuller, que nasceu na Inglaterra, mas foi para os Estados Unidos a bordo do navio Mayflower, que atracou no porto de Nova York em 1630. Os investigadores começaram então a procurar por um homem de sobrenome Fuller que vivesse ali nas redondezas. E eles não tiveram que ir muito longe. Foi descoberto que a família de Sarah tinha um amigo de longa data chamado William Fuller. E mais que isso, foi constatado que o William estava na cidade na época do assassinato. E mais que isso, foi descoberto que a filha de William era colega de classe de Sarah Yarborough. William foi localizado pelos investigadores e levado até a delegacia. Ele afirmou ser inocente, mas a única ferramenta capaz de revelar a verdade seria o DNA. William voluntariamente forneceu uma amostra biológica, através da qual foi extraído o DNA e através desse DNA foi obtido seu perfil genético. O seu perfil genético foi comparado ao perfil obtido através da amostra criminal. E os resultados dessa comparação foram intrigantes. Os resultados obtidos através da genealogia genética estavam certos. O haplótipo do cromossoma Y de William era exatamente o mesmo que o obtido através da amostra criminal. Mas a correspondência parava por aí. Através do estudo de marcadores genéticos localizados em outras regiões do nosso genoma, que não o cromossoma Y e também o DNA mitocondrial, que é um outro marcador de linhagem, é possível obter um perfil genético individual. Esses marcadores genéticos são chamados de marcadores autossômicos, ou seja, o cromossoma Y é passado de um pai para os seus filhos. Portanto, ele não permite a identificação de um indivíduo, mas sim de uma linhagem, um indivíduo pertencente a uma linhagem. Essa informação não é tão acurada, mas, de acordo com a investigação que está em curso, pode sim gerar pistas importantes para que o caso seja solucionado. E mais que isso, a análise dos marcadores de linhagem são muito importantes na exclusão de suspeitos. Pronto, marcadores de linhagem não permitem a identificação individual do indivíduo. Já os marcadores autossômicos permitem a obtenção de um perfil genético único, que é único para um indivíduo. Portanto, o haplótipo do cromossoma Y de William era o mesmo que o obtido através da amostra criminal, ou seja, ele pertencia à mesma linhagem paterna que o doador daquela amostra.
Mas os seus marcadores genéticos autossômicos, o seu perfil genético autossômico, indicava que ele não era o doador daquele sêmen. Portanto, William não era o assassino de Sarah. Apesar dessa análise não ter possibilitado a identificação do assassino de Sarah, as autoridades agora tinham traçado a sua genealogia até o ano de 1630. Outros Fullers que viviam ali na região foram investigados, mas todos foram excluídos através das análises de DNA. Mesmo com essa conexão, as pistas continuavam a se esvair e o caso, eventualmente, voltou a esfriar, deixando os investigadores frustrados e a comunidade em luto. Assim como a tecnologia empregada nos aparelhos que nós usamos diariamente tem avançado de forma vertiginosa, as metodologias empregadas nas análises forenses também têm sido agraciadas com grandes avanços tecnológicos. Em 2019, o caso Sarah foi reaberto. E nessa altura, as bases de dados de acesso público, que abrigam a informação genética de indivíduos, tinham crescido exponencialmente desde a última vez que o caso fez algum avanço. Graças à genealogia genética forense, desta vez, foi possível reduzir o número de suspeitos da casa dos milhões para a casa dos milhares. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do vídeo sobre o caso Roxanne Wood, no qual eu explico a genealogia genética forense de maneira mais detalhada. Voltando ao caso Sarah, ao analisar as árvores genealógicas dos indivíduos que partilhavam informação genética com o doador daquela amostra de sêmen, os genealogistas forenses chegaram a um casal. E este casal teve 2 filhos. Os investigadores agora estavam certos de que um desses 2 homens era o assassino de Sarah. Em 1991, um deles estava com 33 anos de idade e o seu irmão com 27. O mais velho dos irmãos possuía uma ficha criminal extensa e já tinha cumprido pena por crimes de natureza violenta. Mas isso significava que o seu perfil genético já tinha sido depositado na base de dados de condenados, o que significava que ele não era o agressor de Sarah. Dessa forma, após 29 anos de investigação, a polícia tinha finalmente o nome de um suspeito em potencial. Este indivíduo era um homem chamado Patrick Nicholas e ele também já tinha cumprido pena por ter cometido crimes de natureza violenta, incluindo crimes sexuais contra garotas menores de idade. Mas ele tinha recebido as condenações por esses crimes antes da obrigatoriedade do perfil genético do condenado ser depositado na base de dados. Patrick Nicholas era, de fato, um suspeito em potencial. E para verificar se ele era o doador daquelas amostras de sêmen encontradas nas roupas de Sarah, era preciso obter uma amostra de seu DNA e fazer a comparação direta. Patrick, que em 2019 estava com 55 anos de idade, passou a ser seguido por uma equipe de policiais à paisana. Assim como o criminoso identificado no caso Roxanne, o qual eu mencionei agora há pouco, cujo link do vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, Patrick foi a uma lavanderia self-service e enquanto suas roupas estavam na máquina, ele foi até o exterior, fumou um cigarro e atirou a bituca para o chão. Um policial à paisana que estava a observá-lo calçou um par de luvas, apanhou a bituca, colocou-a em um envelope de evidência e este foi imediatamente enviado ao laboratório de genética forense. Através desse cigarro, foi possível extrair DNA e obter o perfil genético de Patrick. E quando este foi comparado ao perfil obtido através do sêmen encontrado nas roupas de Sarah, ficou comprovado que Patrick era o doador daquela amostra. Com estes resultados, foi então emitido um mandado de prisão e Patrick Nicholas foi levado sob custódia. No dia 14 de dezembro de 1991,
Nem mesmo a baixa temperatura foi capaz de arrefecer o entusiasmo de Sarah. A popular estudante de 16 anos estava extremamente empolgada, pois naquele dia ia viajar com seus amigos até uma outra escola para participar de uma competição, exercendo seu papel de líder de torcida. Sarah pegou o carro de seu pai emprestado e seguiu rumo à Federal High School. O entusiasmo de Sarah era tamanho que ela se esqueceu do horário marcado para a viagem e chegou à escola aproximadamente 1 hora mais cedo do que era suposto. Sarah era a única pessoa no parque de estacionamento. Ela estacionou o carro e decidiu esperar. O que ela não sabia era que alguém a estava observando. Patrick Nicholas a viu ali, sozinha, e decidiu fazer de Sarah a sua vítima. Ele pegou em um objeto, possivelmente uma grande pedra, e ficou à espera. Como estava muito frio, Sarah possivelmente decidiu aguardar o ônibus dentro do edifício principal da escola, que era aquecido. No momento que ela saiu do veículo, ele foi até ela e a agrediu na cabeça, momento no qual ela perdeu a consciência. Ele então a arrastou para trás dos arbustos, retirou algumas de suas peças de roupa e realizou atos sexuais sobre o seu corpo. A seguir, ele usou a meia calça de Sarah para estrangulá-la. Ele foi visto pela testemunha que estava fazendo caminhada, mas não imaginou que estivesse a presenciar um crime. E a seguir, quando Patrick saiu de trás dos arbustos, para sua surpresa, ele se deparou com 2 meninos que estavam brincando dentro da mata. Patrick saiu andando na direção contrária e, minutos depois, os meninos encontraram o corpo de Sarah, já sem vida. Em 2011, na primeira pesquisa feita nesse caso com recurso à genealogia genética forense, os resultados indicaram que o sobrenome do agressor de Sarah era Fuller, mas Patrick não tinha esse sobrenome. Mas a genealogia genética forense não estava errada. Isso porque o avô paterno de Patrick tinha sido adotado. Portanto, o seu bisavô era um Fuller. Mas como seu avô foi adotado por outra família, ao contrário de sua informação genética, o seu sobrenome foi alterado. Mas biologicamente, Patrick era um Fuller. O julgamento de Patrick começou em 2023 e durante este, um dos garotos que encontrou o corpo de Sarah em 1991 sentou-se no banco das testemunhas. Ele afirmou veementemente que Patrick era o homem que ele tinha visto naquela fria manhã de dezembro, saindo de trás de um dos arbustos. Isso porque, mesmo após quase 30 anos, ele jamais se esqueceu do seu rosto e do seu olhar. Ele, emocionado, disse que aquele homem o assombrou durante toda a sua vida. E os acontecimentos daquele dia o afetaram profundamente. Além do fato dele ser apenas um menino de 12 anos, quando encontrou o corpo de Sarah sem vida, ele tinha ficado frente a frente com um assassino. E durante esses 28 anos, ele viveu sob a sombra do medo do assassino ir à sua procura com o intuito de eliminar uma testemunha. Ele agradeceu aos investigadores e também aos cientistas, pois agora ele finalmente ia conseguir dormir em paz. Patrick Nicholas afirmou ser inocente e os seus advogados tentaram descredibilizar a principal evidência deste caso, o DNA. A defesa argumentou que o fato do sêmen de Patrick ter sido encontrado nas roupas de Sarah não significava que ele era o seu assassino. E os advogados chegaram até mesmo a questionar a acurácia das análises de DNA. Mas todos esses argumentos foram desconsiderados. Patrick Nicholas foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau.
e em 25 de maio de 2023 foi condenado a cumprir uma pena de 45 anos e 8 meses, o que tecnicamente foi uma pena de prisão perpétua. Durante o pronunciamento de sua sentença, ao contrário dos amigos e familiares de Sarah, Patrick não expressou nenhuma emoção. Durante o julgamento, a família de Sarah pôde se pronunciar e eles aproveitaram a oportunidade para agradecer aos investigadores e também aos analistas forenses, pois, mesmo Patrick tendo conseguido se evadir da justiça por quase 3 décadas, ele tinha sido finalmente capturado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Para quem chegou até aqui, no fim do vídeo, eu deixo o meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!